Muito bem, o que é entender? É sobre isso que eu quero falar hoje. E talvez o vídeo fique até um pouco longo, mas faz sentido que ele seja longo porque é um vídeo que resume o método e é um vídeo que resume muitas queixas e muitos problemas de estudantes de inglês do Brasil. A gente tem milhões de pessoas que estudam inglês. E a gente pode dizer que tem milhões de pessoas que se queixam sobre o inglês ou ser uma língua que não é para ele, ou é muito difícil, ou eu compreendo inglês, mas não consigo falar inglês. É sobre principalmente isso que eu queria falar hoje, né? A minha tese é que essas pessoas não compreendem o inglês, na verdade. Elas acham que entendem. E já entrando no assunto, elas deixam muitas coisas passarem batido, coisas que são fundamentais para a estrutura do inglês. Por exemplo, eu faço muito nas minhas aulas um exercício de pedir para o aluno falar em inglês uma frase que eu acabei de falar em português. Por exemplo, como você falaria em inglês? Você tem tempo com a sua família? Como você falaria essa frase em inglês? Muitos alunos já começam falando you have time. You have time with your family? E aí eu corrijo o aluno e falo que é do you have time? Porque no inglês a gente precisa da palavra do para fazer perguntas, certo? Nesse momento, se você erra a frase, se na hora de perguntar você tem alguma coisa, você só pensa em you have e não do you have, isso é um sinal de que quando você ouve na série ou no podcast as pessoas falando você tem, as pessoas falando do you have em inglês, o do não é assimilado, ele não é absorvido pela sua cabeça. Você não entende, não existe um processo cognitivo de compreensão da palavra do. O que existe é uma compreensão da frase inteira. Have a car. Você ouve um have a car. Aliás, você não ouve nem o a. Eu já percebi que o a o aluno não entende muitas vezes. Ele entende o have e o car. O do e o a não são compreendidos por ele. Só que o tom é de pergunta. Então facilita a compreensão dele. O tom da frase é de pergunta, então ele já pega que é a pergunta. O contexto da frase, se for uma série principalmente, a conversa e as imagens da série, o teor da conversa, o assunto sobre o qual os personagens estão falando, ajudam a pessoa a compreender que aquilo é uma pergunta e aquela pessoa está falando, você tem um carro? Só que o que falta para essa pessoa é justamente ela entender que do, e isso exige um processo cognitivo mesmo, um esforço cognitivo, que a palavra do faz parte da estrutura de perguntas no inglês e sem essa palavra você não consegue fazer perguntas. Então é como se você ensinasse o seu cérebro quando você ouve o do. Estou ouvindo do. E esse do tem a função de colocar, de transformar essa frase em uma pergunta. Então você ouve o do de outra forma depois que você passa por esse processo cognitivo. E aí, por isso que é importante você deixar no seu radar uma coisa que você erra. Focar nos seus erros mesmo. Se você está esquecendo de colocar do, se você está esquecendo de colocar did nas suas frases, mantenha esse erro em mente, porque quando aparecer em uma série, quando aparecer em um filme, o ideal é você parar por um tempo, mesmo que seja alguns segundos apenas, e refletir sobre o porquê que aquilo está sendo usado. Ok, eles usaram o do aqui. O do é um exemplo um pouco básico, mas nós temos diversas outras estruturas e palavras que com certeza exigem mais da sua reflexão e da sua cognição, do seu pensamento, do seu raciocínio, da sua capacidade de linkar ideias
com palavras. Esse assunto é super profundo e eu adoro esse assunto. Todo mundo tem essa capacidade, porque todas as pessoas falam o idioma. Essa capacidade de ligar, fazer uma ligação entre uma palavra, ou um som, ou uma frase, uma estrutura, a uma ideia, a um conceito, a um signo, né? Então, todo mundo tem essa capacidade, mas as pessoas não fazem esse esforço. Geralmente as pessoas não fazem esse esforço de ligar uma coisa na outra. Eu lembro de uma coisa do começo dos meus estudos que deixou que exigiu muito da minha cognição, que foi o her e o his do inglês. Her, que significa dela, e o his, que significa dele. O fato deles virem antes do adjetivo e não depois, assim como é no português, né? Você fala his car e não car his, né? Igual a gente fala no português, você fala his car, dele carro. His car is beautiful, por exemplo. Isso fez eu ter que reprogramar a sequência das ideias na minha cabeça. E deu trabalho, sabe? Deu trabalho. E então, portanto, é isso, né? Quando a pessoa acha que ela entende, muitas vezes a pessoa fala, eu entendo, mas eu não consigo falar. É porque ela deixa passar batido as partes mais fundamentais do inglês. Entende? Ela deixa passar as partes mais fundamentais do inglês, a estrutura da língua, a lógica. Ela não coloca significado em várias palavras, assim. E é muito louco, porque se ela não colocar, ela não vai saber nunca. Ela não vai aprender inglês nunca. Se ela não colocar, se ela não assimilar pensamento e palavra, principalmente a palavra falada, né? Você pode fazer isso com a leitura, mas principalmente a escuta, porque a escuta que vai dar a base para a fala. Se você não coloca significado nos sons, cara, você nunca vai aprender inglês. Você nunca vai falar inglês, entendeu? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Por isso que eu fico feliz de conversar sobre isso, inclusive, né? Porque esse que é o grande problema do inglês, sabe? Esse que é o grande ponto. E tem tanta gente que assim, gostaria muito de encontrar uma maneira de estudar inglês e talvez essa seja a resposta, essa é a resposta que eu tô falando aqui agora. E aí o método seria texto com áudio Yankee, né? Pra você ir colocando significado nas palavras que você aprende. Enfim, daria para ir mais longe até nesse vídeo, eu vou terminando por aqui. No próximo vídeo eu posso falar sobre o processo de colocar significado nas palavras, né? Queria dizer também que se você se interessa pelo meu curso de inglês, o link está aqui embaixo na descrição. É um curso do 0 até um nível de comunicação em inglês, onde você vai encontrar uma sequência certinha de todas as etapas. Tá bem mastigado, inclusive. Nós podemos marcar uma reunião, se você quiser. Se você já tem um nível X ou Y, um nível intermediário, nível avançado, a gente pode marcar uma reunião e eu te falo de qual unidade que você pode iniciar já esse curso, porque talvez as primeiras unidades, os primeiros módulos, aliás, eles não façam tanto sentido para você. Então, tem o curso, tenho aulas particulares também, você pode entrar em contato pelo link do WhatsApp que eu vou deixar na descrição. E aulas em grupo, aulas de conversação em grupo também, ok? Temos essas 3 opções, mas é isso. Te vejo no próximo vídeo. See ya!